Tudo bem, Abel? Muito bom dia para você. Um abraço a todos que estão aí no 360. Só nós não estamos na Europa, né? Pelo solzinho batendo aqui, dá para perceber bem que a gente está em território brasileiro aqui em Vargem Grande, CT Ninho do Urubu. Neste momento, alguns integrantes da comissão técnica começam a descer para o campo. O treino começou às 10 horas, mas primeiro o pessoal faz sempre um trabalho na academia, aquela coisa toda. O Felipe Luiz conversa com os jogadores, depois eles descem para fazer o trabalho do campo. A gente vai poder observar alguma atividade aqui e aí certamente o Saul vai estar entre eles, ele que vai ser apresentado hoje como um novo reforço do Flamengo, camisa 8, ex-Atlético de Madrid, enfim, muito tempo lá no futebol europeu, obviamente, europeu que ele é espanhol, então ficou por lá por muito tempo e aí vai ter essa experiência aqui, tá um tanto quanto soltinho nas redes sociais, se comunicando com a torcida do Flamengo, então a gente vai observar como é que vai ser esse primeiro contato com a imprensa do Saul, e saber quando ele vai poder, de fato, fazer a sua estreia. E aí você está falando, pô, vem um monte de gente da Europa e tudo mais, etc. O Flamengo está em vias de trazer o Carrascal, os 12 milhões de euros, né, em 2 parcelas, mas está esperando desenrolar o negócio do Rubens com o Atlético Mineiro. O Rubens do Atlético Mineiro com o Dinamo de Moscou, que é o clube do Carrascal, uma negociação quase triangular ali, e aí sim o Carrascal vai ser liberado para vir para o Brasil para poder se apresentar. Tem Samuel Lino também, atacante do Atlético de Madrid, pela apuração dos nossos companheiros até que tem mais contatos com as fontes lá do Atlético de Madrid, companheiros da ESPN da Espanha, uma negociação em torno dos 25 milhões de euros. Aqui no Flamengo se diz que não vai chegar a tanto, que está caminhando, é uma situação difícil. É uma negociação complicada, um jogador que tem mercado na Europa, novo ainda, mas que está evoluindo nesse sentido. Então, segundo o Flamengo, não vai chegar a 25 milhões de euros. A gente fica mais nessa expectativa aqui do que vai acontecer. Além disso, tem o Emerson Royal também, que por 9 milhões de euros chega neste fim de semana já, um acordo com o Milan, estava rumo ao Besiktas já, e aí o Flamengo vai trazer esse jogador. Ao mesmo passo, o Wesley vai se despedir, 25 milhões de euros, mais 5 possíveis de bônus, assim, se ele cumprir metas no contrato e tudo mais, com a Roma da Itália. Então são idas e vindas que o Flamengo está tratando nessa janela. Quando deu aquela primeira balançada, até a gente conversava por aqui, o Flamengo não teve jeito, não teve que ficar no scout, foi no Flamengo Way mesmo de contratar, daquele jeito de, enfim, contratações mais parrudas, animadas, milionárias, enfim, com muito dinheiro em caixa. A gente está aqui hoje para a apresentação do Saul. Vou dar aquela olhadinha para trás, por enquanto, que eu estava falando. Mas não, só o Rodrigo Caio, por enquanto, com mais alguns ali que está no gramado, ele que é auxiliar, assistente técnico hoje em dia, está ali no gramado. Então, por enquanto, nenhum jogador em campo. Agora que está começando a descendo o goleiro, se eu não me engano, o Matheus Cunha por ali. Mas, enfim, aos poucos eles vão chegando aqui. E aí hoje, durante a programação, vamos ter as informações do Saul. Abel. O Eugênio Leal tem uma pergunta para você, Pedro. Sim, prazer falar com o Pedro. A minha pergunta é, as contratações param por aí ou pode vir mais alguém? E ela já é associada a uma outra informação, porque está bombando nas redes sociais a expectativa pelo anúncio do veredito do caso Paquetá. Seria hoje que seria divulgado o futuro do Paquetá, se ele vai ser banido do futebol, se ele vai ser inocentado, se vai ter algum outro tipo de pena. E o torcedor do Flamengo está na expectativa, está sonhando com uma possibilidade de volta do Paquetá. Existe essa possibilidade? Eugênio, como vocês bem conhecem, eu sou um chato de galocha, né? Então eu não entro muito nessas especulações assim enfim, o que pode entrar, o que pode ser, etc., para não ficar alimentando os sonhos do torcedor de algo desse sentido. Informação sobre o Lucas Paquetá, o Flamengo já teve interesse no passado, fica na espreita do que pode acontecer em torno do veredito lá dele, do julgamento na Inglaterra, mas que eu saiba neste momento ainda a gente não tem informação de que há algo em curso nesse sentido.
pode fazer sentido, depende muito também da punição, né? Porque imagina se ele é punido só na Inglaterra e tem que jogar em outro lugar, se ele não é punido, enfim, são muitas variáveis nesse caso aí. O torcedor fica animado, faz festa em rede social e tudo mais, não sei o quê, mas aqui a gente tem que ter compromisso e eu assumo, visto a máscara e a capa e o uniforme de chato de galocha, sem problema nenhum. Muito obrigado, Pedro Henrique Torre, ao vivo lá do Rio de Janeiro, trazendo informações do Flamengo, que continua forte no mercado. Amigo Rafael Prats, como você vê essa busca por reforços hoje com a apresentação do Saúl, né? O Flamengo tentando reforçar um time que já é muito forte. As contratações são muito boas, Abel. Claro que não são todas do mesmo nível. Se fechar com o Samuel Lino, esse me parece acima dos outros no primeiro momento. Mas o Saúl é um jogador que dá uma condição para jogar em muitas funções de meio campo, né? O Saúl do Sevilha foi um Saúl mais camisa 10. O Saúl do Atlético de Madrid, já faz algum tempo, foi mais o meio aberto pelo lado direito. Para quem procura, obviamente, deixar um elenco mais robusto, com mais opções, os jogadores são muito interessantes. São jogadores, assim, não sei se todos me parecem para serem titulares logo de cara, mas para virarem assim, um 12º jogador, 13º jogador. Quem pensa, por exemplo, o Arrascaeta numa sequência, uma dificuldade, o Saúl pode ser substituto do Arrascaeta em alguns momentos, pode ser o camisa 10, pode ser, em algum outro caso, o Luiz Araújo mais desgastado, com outra característica, mas pode ser o meia mais aberto pela direita também. Isso vale para o Carrascal também. Isso vale para o Emerson Royal, se for contratado como lateral direito, para brigar pela posição com o Varela. Melhora muito o elenco, porque quem chega tem bom nível. E você O vê... Pedro chamou. Bom. Eu me despedi dele, mas ele deve ter mais alguma informação. É isso, Pedro? Diga lá. Só para complementar o noticiário aqui, Abel, porque enquanto a gente está dando um vivo aqui, as informações circulam, a comunicação do Flamengo chega aqui, o De La Cruz foi liberado para ficar no fim de semana com a sua família no Uruguai, depois de todos os acontecimentos aí, acabou exposto, José Luiz Runco, enfim, aquele episódio do Printgate lá que houve, então ele foi liberado para passar o fim de semana com a família e tudo mais. Não tem nada de nenhum problema além disso, tá? Só para liberar mesmo, ele que estava em recuperação, carga muscular, aquela situação toda, ele foi liberado neste fim de semana para ir até o Uruguai, passar um tempo com os familiares. Boa. Importante. Estou me despedindo de novo, mas se você tiver mais informação, aqui, portas abertas no F360, é só chamar Pedro e você volta com a gente. Um bom dia, bom fim de semana para você. Você queria falar? A Mari também quer falar? É ótimo que todo mundo quer falar. Diga, Eugênio. A Mari querendo falar, ela tem prioridade, que a fase é maravilhosa. Bom, Mari. Boa, Mari. Vai lá, vai contigo. Não, Aproveita. Complementar, é importante a informação do Pedro, né? Porque aí já evita de levantar algumas suspeitas, enfim. Ele não apareceria na lista de relacionados, Felipe Luiz seria perguntado de novo. E também muito legal do Flamengo entender esse momento, que a exposição foi muito grande para o De La Cruz, né? Então, ficar com a família. O Prats falou sobre jogadores que não necessariamente chegam para serem titulares. Eu acho que talvez o Lino tenha essa condição de ganhar essa titularidade. Eu acho que um nível até pela acima dos zona, outros, né, assim, de campo, né? Ali, que o Lino é um lateral esquerdo, com o Simeone assim, mas foi avançando para atuar nessa segunda linha pelo lado esquerdo também. E o Flamengo passa por dificuldades nesse setor, né? O Cebolinha não está conseguindo, o Michael também não. Então, acho que talvez o Samuel Lino, ele suba um pouquinho esse nível. E, claro, o Royal muito por conta da possível ausência do Wesley. É isso aí. O que eu ia colocar antes como o Flamengo vai ganhando cada vez mais cara de Europa, né? Muito. A gente vem de um Mundial de Clubes em que você tinha isso, né? O Flamengo, hoje você bota o Danilo, muito tempo de Europa. O Alexandro, muito tempo de Europa. O Jorginho, muito tempo de Europa. O Vinha jogou na Europa. O Vinha jogou, mas menos, né? Mas jogou. O próprio o outro lateral direito, o Varela, também jogou na Europa. Mas estou colocando Quase todos. Jogadores tirando assim. O Arrascaeta. O Bruno Henrique jogou na Europa, na Alemanha. Mas assim, é uma passagem muito... Jogou. Estou colocando jogadores que tiveram destaque jogando no futebol europeu. E com essa capacidade de trazer do futebol europeu, né? Exatamente. Pro encaixe de ideia São de jogadores, claro. Acho que o Danilo e o Alexandre já estavam num momento de carreira um pouco mais avançado, que o movimento é normal vir para o Brasil. Mas buscar jogadores como o Emerson Royal, que está numa altura da carreira ainda, que lhe permitiria mais tempo lá. 26 anos, se não me engano. Samuel Lino, o próprio Saúl. É um movimento de você
tentar puxar o Flamengo para um nível mais próximo do futebol europeu. É claro que não no nível dos maiores times europeus. Você não está no nível do Real Madrid, do Bayern de Munique, do Manchester City, do Liverpool, mas você está se colocando, você está trazendo jogadores de lá. Historicamente, nos últimos anos, tem sido olhar muito para a América do Sul. Então vem um Arrascaeta, vem um De La Cruz, vem outro. Agora ele está olhando, mercado europeu. Oportunidades de mercado, possibilidades. Não oportunidades, possibilidades de mercado. E isso ele vai puxando o Flamengo mais para perto do futebol da Europa e cada vez mais distante do futebol brasileiro, assim, do que é o nível médio dos elencos do futebol brasileiro. É um trabalho de dar mais peso e dar uma cara mais internacional ao Flamengo mesmo, porque são jogadores que estão habituados ao dia a dia do futebol de lá. Onde é que está o Samuel Lino? Onde é que está o Emerson Royal? Onde é que está o Saul? Onde é que está o Danilo? No Flamengo. Então, o Jorginho, são jogadores reconhecidos lá, sabe? Que foram titulares em grandes clubes de lá. É um peso muito grande que o Flamengo vem ganhando, mudando um pouquinho esse foco das contratações. Cara de nova gestão, né? Com o Boto também. O Felipe Luiz traz muito desse conhecimento, né? Não à toa a gente vê esses jogadores do Atlético de Madrid, da onde ele bebeu muito a fonte ali de Simeone. Eu acho que é uma tendência. A gente estava até perguntando para o Prates aqui, enquanto o Pedro falava, tentando relembrar os últimos jogadores que o Flamengo foi buscar no mercado nacional aqui, né? Então, Léo Ortiz, Alan, aí mais distante, Claudinho, centroavante, porque a tendência é essa, né? O Carlinhos perdeu. Claudinho. O Pereira Carlinhos. também, né? O Pereira mais lá aí, atrás, né? De antes, Atlético Paranaense, mas já agora com a mira já muito clara, né? De mercado europeu. O Rossi, no caso, veio direto do Boca Juniors, né? Boca, Final de contrato. Mas o goleiro anterior, o campeão, o Diego Alves, veio da Europa também, Sim, né? Europa. Isso. Aquele time de 2019 com vários. O Felipe Luiz, Rafinha, Sim. Pablo Mari, Sim. muitos, né? O próprio Gabigol, realmente. O Everton Ribeiro não, né? O Everton Ribeiro, Cruzeiro, depois do Cruzeiro, ele foi para o mundo árabe, chamado mundo árabe, melhor dos árabes. mas não a Europa. São imagens ao vivo, é isso? Imagens ao vivo. Felipe Luiz, professor Felipe Luiz, chegando já para comandar o treino. Como disse o Pedro Henrique Torre, muito calor, ó. Ele está se refrescando ali. Aproveitando. O campo está sendo molhado, né, irrigado, e aí o pessoal fica ali no meio. E o De La Cruz, como disse o Pedro Henrique Torre agora há pouco, a Mari comentou, liberado para passar o fim de semana, obviamente vai ver familiares, vai descansar também a parte mental, depois de tudo que aconteceu. Vai, como o Prates sempre destaca, e o Prates gosta, vai comer aquele belo churrasco uruguaio, comer um doce de leite uruguaio maravilhoso. Aí você entra numa outra seara, já, Bel. Mas diga lá, brincadeiras à parte. Não, em relação a isso, sobre isso, então vai lá. Tem todo um acompanhamento de nutricionista, né? Não pode ingerir carboidrato depois das 18. Você que gosta disso? Bebida alcoólica, então. Bebida alcoólica é Vinhozinho, melhor evitar. Né? A carne sem gordura, então tem tudo isso, né, Abel? É com alguma restrição que você vai se alimentar. Isso. Perfeito. Eu achei que ele ia me repreender, e ia falar assim, não, Abel, vamos falar de futebol. Mas não, ele quis estender o assunto gastronômico. Isso faz parte do futebol, porque é um atleta de futebol. A nutrição faz parte. Exatamente. Tem toda a razão, Prates. Olha aí o Saul. Não é ele ali? Saul Niguez. Isso. Tá chegando aí, ó. Olá, pessoal. Eu sou o Saul. Muito prazer. Mas já está frequentando, né, os bastidores do clube ali há alguns dias. Chegou com um astral muito bom, né? Muito feliz as declarações dele em relação ao Flamengo. Falou, ó, um chamado do Flamengo eu não posso negar. Falou, né, sobre as instalações muito próximas ao Chelsea, ele que passou pelo Chelsea emprestado. Disse que é melhor do que o CT, melhor do que o CT do Atlético de Madrid e tal. Ele chegou muito feliz, que já conversava sobre o Flamengo com o Felipe Luiz lá ainda, na Espanha. Felipe Luiz sempre torcedor do Flamengo, né? Então, ele chega com o astral lá no alto, que esse astral possa ajudar muito o desempenho dele e do Flamengo daqui para frente. E como está o astral no Corinthians?